E aí pessoal, o professor Michel aqui começando mais uma videoaula. Dessa vez a gente está fazendo uma videoaula de revisão de matemática. Então pegue seus materiais, sente-se um lugar confortável que a nossa videoaula de hoje já vai começar. Na nossa videoaula de hoje a gente vai trabalhar ali um pouquinho com relação à questão dos sistemas numéricos, nosso sistema decimal aqui. A gente vai ver também um pouquinho ali sobre a reta numérica, tá certo? E também vamos trabalhar um pouquinho atividades de adição. Então, preparem-se aí, tá bom? Antes de a gente começar aqui os nossos exercícios, vamos relembrar um pouquinho o que é o sistema numérico. O sistema numérico, ele é um sistema, tá certo? Que serve justamente para a gente poder contar as coisas, tá bom? Ele serve ali para justamente representar as quantidades que nós contamos utilizando números. Cada povo, cada cultura vai ter ali a sua forma de contar, de contabilizar, tá certo? As suas quantidades. No nosso caso aqui, nós utilizamos um sistema que é chamado de sistema decimal, tá bom? O nome decimal tem a ver com a ideia de 10, certo? É um sistema onde cada casinha, tá certo? Que a gente conhece já desde o primeiro ano lá, desde o primeiro e segundo ano, cada casinha, no caso, unidade, dezena, centena e por aí vai, certo? Ela é contabilizada de 10 em 10. A cada 10 números, esse valor ele é passado para a casa seguinte, tá bom? Mas vamos lá. No sistema decimal, quais são os números que nós temos? Nós começamos ali a nossa contagem a partir do número 0, que embora represente ali o nada, né? Ele é essencial para que a gente possa justamente fazer essa contagem, tá bom? Para que a gente possa representar números ali mais complexos, tá bom? O 0 sozinho ele representa de fato nada, mas acompanhado de outro número, ele vai ter ali um valor, importância diferente, beleza? Então lá, nós temos ali o 0, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, até chegar no 9, tá bom? Do 9 em diante, o que nós temos ali é justamente uma mistura desses números iniciais que a gente já viu, tá certo? E posições diferentes, tá bom? Ok. Então vamos lá. A gente falou aqui da questão do sistema decimal, né? E das casinhas nesse sistema. Vamos ver aqui quais são as casinhas. Nós temos ali, ó, 3 casinhas básicas que a gente vai encontrar em várias classes diferentes, tá bom? Quais são essas casinhas? Nós temos a casa das unidades, tá certo? Temos a casa das dezenas e nós temos a casa das centenas, tá certo? A casa das unidades, a gente vai contar ali de 0 até 9, tá certo? Passando ali de 10 em diante, esse valor vai para a próxima casa, que é a casa da dezena. A casa da dezena, como o nome já diz, ó, cada número que está naquela casa equivale a ele vezes 10, tá certo? É o valor multiplicado ali por 10. Dezena vem justamente da ideia de 10. Um exemplo aqui, eu tenho ali, por exemplo, 10 unidades, tá certo? Eu tenho ali 10 unidades. E eu quero transformar ali para a casa da dezena. A cada 10 unidades eu vou ter uma dezena. Então, se eu tenho 10 unidades, eu vou ter uma dezena. E se eu tivesse, por exemplo, 20 unidades para representar na casa da dezena, como é que eu faria? 20 unidades equivalem a 2 dezenas, tá certo? Ou seja, 2 vezes 10 igual a 20, tá certo? Entendeu até aqui? Beleza. E se eu tivesse, por exemplo, ali 10 dezenas, ó, 10 dezenas. Lembra que eu falei que cada casinha, o limite ali é 10, de 10 para cima a gente passa para a casa seguinte. Então, se eu tenho 10 dezenas, tá certo? Eu vou ter que passar para a próxima casa. Qual é a próxima casa? É a casa da centena, isso aí. Então, se eu vou representar as 10 dezenas na casa da centena, essas 10 dezenas vão passar valendo apenas uma centena. E quanto equivale uma centena? Uma centena, ó, olha o nome, centena. Centena vem de 100. Então, uma centena só vai valer ali 100 unidades, beleza? Ok, então a gente trabalha aí só a parte justamente das classes ali dos números, certo? Simples. Mas depois dela nós temos ali justamente a classe ali dos números que estão
nos milhares, que são justamente unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Cada um desses tem ali essas três casazinhas, que a gente já viu anteriormente, unidade, dezena e centena, só que agora é com relação a milhares, ok? Uma unidade de milhar equivale a 1000. Uma dezena de milhar equivale a 10.000. E uma centena de milhar equivale a 100.000. Beleza? Então vamos lá. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 centenas, né, que a gente trabalhou já anteriormente, 10 centenas, e quisesse passar ali para a casa da unidade de milhar. 10 centenas, ok? Vai equivaler justamente a 1000 unidades. Quando eu passar para a casa da unidade de milhar, eu vou representar como uma única unidade de milhar, ok? Lembrando, unidade de milhar equivale a 1000, cada unidade vale 1000, tá certo? Perceba aí, ó, se eu estou avançando, certo, da menor casa para a maior casa, esses números eles vão se compactando, tá certo? De uma casinha para outra, ele vai ali, ó. Se eu tenho 10 em uma casa, ele vai passar para a próxima valendo 1, certo? Valendo 1 daquela casa. E se eu voltar, esse número vai ganhando zeros. Como aí no caso da unidade de milhar, né? Que ela vale, unidade de milhar vale 1000, ou seja, ela passou aí, ó, por 3 casinhas para poder chegar na unidade normal, tá certo? Ok. E a dezena de milhar? A gente viu ali que a dezena de milhar equivale a 10.000 unidades, não é isso? Para eu fazer dezena de milhar, eu vou precisar ali de 10 unidades de milhar, ok? E assim sucessivamente. Entenderam até aqui? Beleza, então a gente vai passar agora rapidamente para a questão das retas numéricas, certo? O que é a reta numérica? A reta numérica, tá certo? Era basicamente a ordenação ali, a ordem dos números numa sequência, tá certo? Essa sequência ela pode acontecer de forma crescente ou de forma decrescente. O que é a forma crescente? Do menor número para o maior. Um exemplo que a gente tem aqui de uma reta numérica na ordem crescente, tá certo? É a nossa régua, que ela inicia lá no número 0 e vai até o número 30, tá bom? Então aí ela vai seguindo aí uma ordem. 0, o que é que vem depois do 0? Número 1, número 2, número 3 e assim sucessivamente, tá bom? E na ordem decrescente, o que é que seria? Seria o contrário, do maior número para o menor número, tá bom? Também seguindo aí uma ordem, ok? Beleza. Um fator importante que é importante vocês lembrarem aí é justamente a questão da ideia de antecessor e números sucessores. O que é isso? Número antecessor é o número que vem antes daquele que a gente está trabalhando, e o número sucessor é que vem depois, tá certo? Um exemplo, número 0, ele não possui ali um antecessor natural, mas ele possui um sucessor, que é o número 1, tá certo? O número 1, por outro lado, ele possui um antecessor, que vem antes dele no caso, que é o número 0, e possui um sucessor, que é o número 2, beleza? Isso aí vai ter com todos os números um antecessor e um sucessor, tá certo? E por último aí nós temos a questãozinha de adição, tá bom? A adição, continha de mais, ela serve justamente para que a gente possa juntar, somar, tá bom? Os recursos que nós temos. Diferente da subtração, que a gente vai retirar, que a gente vai diminuir, tá certo? A nossa soma, ela serve justamente para acrescentar. Por exemplo, eu tenho um violão, um exemplo aqui, tá certo? E eu quero comprar mais um teclado e uma guitarra. Quantos instrumentos eu vou ter agora? Quantos instrumentos eu vou ficar? Eu já tenho um violão, eu vou comprar ali um teclado e uma guitarra. Então, eu vou ficar com 3, né? 3 instrumentos. Então, aí eu fiz uma adição, eu aumentei a quantidade que eu já tinha, tá certo? É diferente, por exemplo, se eu fizesse a subtração, eu iria retirar uma quantidade. Por exemplo, eu tenho aqui o violão, né? O violão tem 6 cordas, não é isso? Correto? 6 cordas, e
eu, por exemplo, vou retirar uma delas para substituir. Se eu tenho 6 cordas e eu retiro uma, eu vou ficar apenas com 5, tá certo? Então eu diminuí aqui, ok? Turminha, isso aqui foi um resumozinho bem rápido para vocês, certo? Se vocês ficaram ainda com dúvida, perguntem no grupo para poder ajudar vocês, tá bom? Um abraço, por hoje é só e a gente se vê no grupo do WhatsApp, tá certo? Tchau!